Talvez a pergunta mais assustadora não seja: quem está te controlando? Talvez seja: você sequer percebe que está sendo controlado? Existe algo estranho na sociedade, algo silencioso, algo invisível. Você acorda cedo, segue horários, controla palavras, mede comportamentos, pensa antes de falar, se preocupa com julgamento, evita parecer inadequado, tenta se encaixar. Você se observa, se corrige, se vigia. Mas pare por um instante. Quem ensinou você a fazer isso? Quem decidiu aquilo que é aceitável? Quem determinou o limite entre o normal e o errado? Entre o disciplinado e o inadequado? Entre o cidadão exemplar e o problema social? Talvez você responda rapidamente: a sociedade. Mas o que significa isso? Quem é essa entidade invisível chamada sociedade? Foi exatamente esse tipo de pergunta que levou Michel Foucault a escrever uma das obras mais perturbadoras da filosofia contemporânea, Vigiar e Punir. Um livro que não fala apenas sobre prisões, não fala apenas sobre crime, não fala apenas sobre justiça. No fundo, Foucault está falando sobre você, sobre mim, sobre todos nós, sobre um sistema tão eficiente de controle que nem sempre precisa de grades. Porque talvez a prisão mais poderosa seja justamente aquela que você não consegue enxergar. E para entender isso, precisamos voltar no tempo. Muito antes de câmeras, muito antes da internet, muito antes de algoritmos, muito antes da vigilância digital. Imagine uma praça pública na Europa do século XVIII, uma multidão reunida, crianças, velhos, homens, mulheres, todos observando algo grotesco. No centro, um condenado, acusado de desafiar o poder. Sua punição: tortura pública, ferro quente, carne rasgada, dor transformada em espetáculo, gritos ecoando, o corpo destruído diante dos olhos da multidão. Parece brutal, primitivo, quase bárbaro. Mas aqui surge a primeira grande pergunta de Foucault. Por que sociedades faziam isso? Seria sadismo? Crueldade gratuita? Não exatamente. A punição pública tinha uma função. Era teatro, um espetáculo político, uma demonstração de poder. O soberano precisava mostrar sua força. A mensagem era clara: olhem o que acontece com quem desafia a ordem. O corpo do condenado virava palco. A dor se transformava em linguagem. O medo virava instrumento de governo. Mas então algo muda. E aqui começa a parte mais perturbadora de Vigiar e Punir. As execuções públicas começam a desaparecer. A tortura visível diminui. As punições brutais recuam. À primeira vista, parece progresso moral. Parece humanidade. Parece civilização. Nós gostamos de acreditar nisso. Gostamos de pensar: nos tornamos melhores. Agora somos mais humanos. Abandonamos a violência. Mas Foucault faz uma pergunta desconfortável: será mesmo? Ou apenas aprendemos uma forma mais eficiente de controlar? Porque algo curioso acontece. O castigo não desaparece. Ele apenas muda de forma. Antes o corpo era punido. Agora, a mente, o comportamento, os hábitos, a personalidade, o tempo, a atenção, a disciplina. As prisões surgem, os horários surgem, a vigilância surge, a normalização surge. E lentamente nasce uma nova lógica de poder. Uma lógica muito mais silenciosa, muito mais sofisticada, muito mais perigosa. Porque agora já não é necessário esmagar corpos em praça pública. Basta moldar comportamentos. Basta ensinar obediência. Basta produzir indivíduos que se policiem sozinhos. Pense por um instante: escolas, filas, sinos, provas, avaliações, pontualidade, silêncio, hospitais, quartéis, fábricas, escritórios, cronogramas, metas, monitoramento. Tudo parece normal. Tudo parece inevitável. Mas Foucault nos obriga a olhar de novo e perguntar: por que tudo funciona dessa maneira? Quem definiu esse modelo? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Porque sistemas eficientes de poder raramente parecem opressivos. Eles parecem naturais. Você não sente correntes, não vê soldados, não percebe coerção explícita. Você apenas aprende a agir do jeito esperado, pouco a pouco, sem perceber.
A criança aprende a sentar direito, a levantar a mão, a pedir permissão, a controlar impulsos. O trabalhador aprende produtividade, pontualidade, eficiência. O cidadão aprende comportamentos aceitáveis, o que pode dizer, o que não pode, como parecer normal, como parecer competente, como parecer adequado. E lentamente algo estranho acontece. A vigilância deixa de vir de fora. Ela entra dentro de você. Você começa a monitorar a si mesmo, começa a se julgar, a corrigir postura, palavras, expressões, opiniões, medos, desejos. Talvez sem perceber, você se transforma em seu próprio vigia. E aqui entramos numa das ideias mais brilhantes e assustadoras de Foucault. O poder moderno não precisa apenas punir. Ele precisa produzir comportamentos, produzir indivíduos úteis, previsíveis, controláveis, produtivos. A sociedade já não quer apenas impedir crimes. Ela quer modelar pessoas, quer fabricar normalidade. Mas espere, isso significa conspiração? Um grupo secreto controlando tudo? Não. E talvez seja isso o mais inquietante. O sistema não depende de um vilão central. Ele funciona porque todos participam. Professores, chefes, instituições, famílias, redes sociais, cultura. Você vigia os outros vigiam você. E então surge uma pergunta desconfortável. Quantas coisas você faz porque realmente escolheu? E quantas porque aprendeu que deveria fazer? Talvez liberdade não seja tão simples quanto imaginamos. Talvez muitas escolhas sejam apenas hábitos socialmente treinados. Talvez até nossa identidade carregue marcas invisíveis de disciplina. Pense nas redes sociais. Você posta algo. Imediatamente pensa: o que vão achar? Será criticado? Será ridículo? Vai parecer inteligente? Você se ajusta, se edita, se controla. Você já percebeu? Nem sempre é necessário censura. Às vezes basta o medo invisível do julgamento. E talvez Foucault olhasse para nosso tempo e dissesse algo perturbador. Vocês aperfeiçoaram a vigilância, porque agora não precisam mais de torres, guardas ou chicotes. Vocês carregam o sistema no bolso, o celular, o olhar dos outros, a necessidade de aprovação, a comparação constante, o medo de exclusão, a busca infinita por validação. Talvez nunca tenhamos parecido tão livres, e talvez nunca tenhamos nos vigiado tanto. Mas então surge a pergunta inevitável: se fomos treinados, se somos moldados, se existe uma rede invisível organizando comportamentos, existe liberdade, ou somos apenas produtos cuidadosamente disciplinados? Foucault não entrega respostas fáceis. Ele não diz: escape, rebele-se, destrua tudo. Ele faz algo muito mais desconfortável. Ele obriga você a enxergar, a perceber, a suspeitar, a observar aquilo que parecia natural, porque talvez a prisão mais poderosa do mundo seja aquela que você aprendeu a chamar de normalidade. E talvez a pergunta que fica seja esta: você está vivendo sua vida? Ou apenas executando um roteiro invisível que ensinaram você a obedecer? O panóptico. A prisão onde o prisioneiro aprende a se vigiar. E se você obedecesse, mesmo quando ninguém estivesse olhando? Talvez aqui comece a parte mais perturbadora de vigiar e punir. Porque até agora parece que estamos falando de instituições, prisões, escolas, hospitais, governos. Mas Foucault quer levar a discussão para um lugar muito mais íntimo, para dentro da sua mente. Porque existe uma pergunta silenciosa atravessando toda a obra. Como controlar milhões de pessoas sem precisar usar força o tempo inteiro? Como manter ordem sem soldados em cada esquina? Como produzir obediência sem violência constante? A resposta, segundo Foucault, talvez seja assustadoramente simples. Faça as pessoas acreditarem que estão sendo observadas, mesmo quando não estiverem. E aqui entra uma das ideias mais famosas e inquietantes de toda a filosofia moderna: o panóptico, panoptismo. A ideia surgiu originalmente com um projeto do filósofo inglês Jeremy Bentham. Imagine uma prisão circular. No centro, uma torre. Ao redor, dezenas de celas. Os presos estão posicionados de modo que o guarda da torre pode observá-los.
Mas existe um detalhe decisivo. Os presos nunca sabem quando estão sendo observados. Nunca. Talvez o guarda esteja olhando. Talvez não. Talvez a torre esteja vazia. Talvez exista alguém ali. O prisioneiro não sabe. E justamente por isso, ele se comporta como se estivesse sendo observado o tempo inteiro. Pense no que isso significa. Você não precisa de violência. Não precisa de chicotes. Não precisa de gritos. Não precisa de força permanente. Porque o medo invisível já fez o trabalho. A vigilância foi internalizada. O preso se transforma em vigia de si mesmo. E então Foucault faz algo brilhante. Ele diz: esperem. Talvez a sociedade inteira tenha se tornado um gigantesco panóptico. De repente, tudo muda. A prisão deixa de parecer apenas um edifício. Ela vira metáfora. A escola, o escritório, o hospital, o quartel, a empresa, a internet, as redes sociais, tudo começa a ganhar outra aparência. Pense na escola. Carteiras alinhadas, horários rígidos, notas, avaliações, presença, silêncio, comportamento monitorado. Quem fala fora de hora é corrigido. Quem se comporta bem é premiado. Quem sai da norma é advertido. Você aprende algo muito antes de aprender matemática ou história. Aprende disciplina. Aprende conformidade. Aprende observação. Aprende que existe sempre um olhar avaliando você. Depois vem o trabalho. Relatórios, metas, desempenho, pontualidade, produtividade, feedback, indicadores, avaliações. Você sente pressão mesmo quando ninguém fala nada, porque algo dentro de você já pergunta: estou sendo suficiente? Estou performando bem? Estou falhando? A vigilância já não está apenas no chefe, ela mora na mente. E talvez aqui Foucault esteja dizendo algo devastador. O poder moderno é eficiente porque se torna invisível. Você não sente correntes. Você sente ansiedade. Não existe chicote. Existe autocobrança. Não existe cela. Existe culpa. Não existe carcereiro. Existe medo do fracasso. E talvez o ponto mais assustador seja este. Começamos a amar a própria vigilância. Pense no celular. Quantas vezes você checa notificações? Quantas vezes mede curtidas? Quantas vezes compara sua vida com outras? Quantas vezes sente necessidade de aprovação? Talvez nunca na história as pessoas tenham se exposto tanto, mostrando rotina, pensamentos, corpo, opiniões, fracassos cuidadosamente editados, sucessos cuidadosamente exibidos. Mas perceba algo curioso. Você não é apenas observado. Você quer ser observado. E talvez Foucault olhasse para isso com espanto, porque o panóptico evoluiu. Antes havia uma torre, agora existem milhões. Cada tela, cada perfil, cada comentário, cada julgamento invisível. Você publica uma foto, imediatamente pensa: será que gostaram? Será que vão me criticar? Será que pareço inteligente? Será que parece ridículo? Veja o que aconteceu. Nem foi necessário alguém censurar você. Você já se censurou sozinho. Você editou sua fala, seu rosto, sua opinião, seu comportamento, porque aprendeu uma regra invisível. Ser aceito importa. Talvez a prisão tenha mudado de forma, mas continua funcionando. E aqui surge outra ideia brutal de Foucault: a normalização. Toda sociedade cria um padrão, um modelo invisível do que significa ser aceitável, normal, bem-sucedido, saudável, produtivo, bonito, inteligente, moral. E então todos começam a correr atrás desse padrão. O problema? A maioria desses padrões muda constantemente. Você precisa produzir mais, parecer melhor, ter mais resultado, mais disciplina, mais performance, mais eficiência. A pergunta muda silenciosamente. Já não é: você é humano? Mas: você está performando bem? E talvez isso explique parte do sofrimento moderno. A sensação constante de insuficiência. Nunca é suficiente, nunca está completo, nunca basta. Porque quando a vigilância entra dentro da mente, você nunca sai do trabalho, nunca sai do julgamento, nunca sai da cobrança. Talvez por isso tantas pessoas estejam cansadas.
ansiosas, exaustas. Elas acreditam estar fracassando, sem perceber que vivem dentro de sistemas construídos para exigir permanentemente. Mas então surge uma pergunta desconfortável. Se tudo isso é verdade, existe liberdade? Ou apenas diferentes formas de obediência? Foucault não responde de maneira simples, porque ele não acredita em liberdade absoluta. Ele acredita que somos moldados por estruturas sociais, por linguagem, por instituições, por hábitos, por expectativas. Mas existe algo poderoso em sua filosofia. Perceber já é uma forma de resistência. Enxergar já muda algo. Porque quando você percebe o mecanismo, ele perde parte da invisibilidade. Você começa a perguntar: por que ajo assim? Quem definiu esse padrão? Essa culpa é realmente minha? Esse medo veio de onde? Estou escolhendo, ou apenas repetindo? Talvez a maior armadilha do poder seja justamente parecer natural, parecer inevitável, parecer normal, porque ninguém luta contra aquilo que acredita ser parte inevitável da vida. Mas talvez a frase mais perturbadora de vigiar e punir possa ser resumida assim: a sociedade não precisa mais construir prisões. Ela aprendeu algo muito mais eficiente: transformar indivíduos em carcereiros de si mesmos. E talvez reste uma pergunta silenciosa. Quando você está sozinho, sem ninguém olhando, sem câmeras, sem julgamento, você realmente é livre? Ou ainda está obedecendo uma voz invisível que aprendeu a chamar de você? Talvez o maior erro da humanidade tenha sido acreditar que liberdade significa ausência de correntes, porque algumas das prisões mais eficientes nunca precisaram delas. Depois de atravessar vigiar e punir, talvez reste uma sensação difícil de ignorar. Um desconforto, uma suspeita silenciosa, a impressão de que algo está errado, porque este nunca foi apenas um livro sobre prisões, nunca foi apenas um estudo sobre punição, nunca foi apenas uma crítica ao sistema judicial. No fundo, Michel Foucault estava tentando revelar algo muito mais perturbador: como sociedades aprendem a moldar indivíduos, como o poder se infiltra na vida cotidiana, como aprendemos a obedecer, sem perceber. Ao longo da obra, Foucault mostra uma transformação histórica profunda. No passado, o poder era brutal, visível, explícito. Reis torturavam corpos. Execuções públicas exibiam violência diante da multidão. A punição era espetáculo. O medo governava. A mensagem era simples: obedeça ou sofra. Mas então algo muda. A violência deixa de ser exibida. As correntes desaparecem. As torturas públicas diminuem. À primeira vista, parece progresso, humanidade, civilização. Mas Foucault faz a pergunta que atravessa todo o livro: será que o poder ficou menos cruel? Ou apenas mais inteligente? Porque agora já não é necessário destruir corpos, basta disciplinar comportamentos, organizar horários, controlar espaços, moldar hábitos, criar normas, produzir indivíduos obedientes. E talvez aqui esteja a grande síntese da obra. O poder moderno não funciona principalmente pela força. Funciona pela disciplina, pela vigilância, pela normalização, pela fabricação silenciosa da obediência. E então chegamos ao coração filosófico de vigiar e punir. O panóptico, a prisão perfeita, a prisão onde o prisioneiro nunca sabe se está sendo observado. Resultado: ele passa a agir como se estivesse sendo observado o tempo inteiro. Ele se corrige, se controla, se disciplina, até que finalmente acontece algo assustador. O vigia já não é necessário. O sistema entrou dentro da mente. Mas agora faça uma pergunta brutal: será que isso ficou no século XVIII? Ou será que apenas mudou de roupa? Olhe para a sociedade de hoje. Você acorda e pega o celular. Notificações, mensagens, opiniões, tendências, comparações, likes, comentários, olhares invisíveis, pessoas julgando, aprovando, cancelando, observando. Você posta algo e imediatamente surge a pergunta: o que vão pensar? Você edita palavras, controla a opinião, ajusta a imagem, mede comportamento. Você percebe? Nem sempre existe censura explícita.
Às vezes basta o medo do julgamento. E talvez aqui Foucault seja assustadoramente atual. Porque nunca fomos tão observados. Mas talvez o mais perturbador seja isto. Nunca participamos tanto da própria vigilância. Você entrega seus hábitos, seu tempo, seus gostos, seu comportamento, seus desejos, seus medos, seu padrão de consumo, sua rotina, sua identidade. E lentamente surge uma sociedade onde quase tudo pode ser monitorado. Algoritmos observam, empresas analisam, plataformas aprendem comportamentos, e nós chamamos isso de conveniência, chamamos isso de conexão, chamamos isso de normalidade. Talvez Foucault olhasse para a nossa época e dissesse: o panóptico venceu. Mas talvez exista algo ainda mais profundo. Porque vigiar e punir não fala apenas sobre governos. Ele fala sobre a alma moderna. Pense no esgotamento psicológico de hoje. Ansiedade, burnout, medo constante de fracassar, comparação infinita, sensação de inadequação, a cobrança permanente. Nunca parece suficiente. Nunca parece completo. Nunca parece bom o bastante. E se parte desse sofrimento vier exatamente da vigilância internalizada, da necessidade constante de performar sucesso, performar felicidade, performar produtividade, performar inteligência, performar beleza, performar moralidade. Talvez estejamos vivendo uma época em que pessoas não sabem mais descansar, porque mesmo sozinhas continuam sendo observadas pelo próprio olhar interior, uma voz invisível dizendo: você deveria estar fazendo mais, você deveria ser melhor, você deveria produzir, você deveria vencer. E talvez aqui esteja uma das maiores lições filosóficas de Foucault. O poder mais eficiente não obriga, ele convence, ele molda, ele normaliza, ele faz parecer natural aquilo que foi construído. Mas Foucault não está pedindo paranoia, ele não está dizendo: existe uma conspiração secreta. Desconfie de tudo. Destrua a sociedade. Não. O convite dele é mais difícil, mais desconfortável, mais filosófico. Questionar. Observar. Suspeitar do óbvio. Perguntar: quem definiu essa regra? Por que considero isso normal? De onde veio essa culpa? Estou vivendo por escolha, ou apenas reproduzindo expectativas? Porque talvez liberdade não seja ausência de influência. Talvez liberdade seja consciência. Consciência sobre aquilo que molda você. Consciência sobre o que controla seus desejos. Consciência sobre as narrativas que organizam sua vida. Talvez ninguém escape totalmente do sistema. Mas perceber o sistema já muda algo. Perceber rompe parte da ilusão. Perceber abre espaço para a escolha. E talvez essa seja a grande herança filosófica de Foucault. Aprender a enxergar o invisível. Enxergar o poder onde antes víamos apenas hábito. Enxergar disciplina onde antes víamos apenas normalidade. Enxergar condicionamento onde antes chamávamos de personalidade. Porque talvez a pergunta central de vigiar e punir continue viva. Você está realmente vivendo? Ou apenas obedecendo uma versão de si mesmo cuidadosamente construída pelo mundo ao seu redor? Se esta reflexão fez você pensar, deixe seu comentário. Se inscreva no canal para continuar explorando filosofia, existência, poder, verdade e os conflitos invisíveis da mente humana. Seu apoio ajuda este espaço a continuar crescendo. E lembre-se, a prisão mais perigosa não é aquela que tranca seu corpo, é aquela que ensina sua mente a obedecer, sem perceber.